Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não nos conhece, eu sou o Leon. E eu sou a Gi, esposa do Leon. Veja a nossa lista de vídeos. Se você gostar, se inscreva, curte e compartilha. E no vídeo de hoje, como a gente havia prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Leon. Ele vai contar um pouquinho sobre a vida dele e isso é até bom para vocês conhecerem um pouco mais sobre nós. O sincretismo religioso que tinha na casa dele, que influenciou muito a sua vida, né, a vida dele. E é interessante, né, porque acho que muitas pessoas no Brasil vêm desse sincretismo, do catolicismo, do espiritismo, do candomblé. Então é uma mistura, assim, né? O sincretismo vem disso, né? Perdoa a minha voz que eu estou um pouco resfriado. Vem dessa mistura, né, de a pessoa criar sua própria... Dessas misturas, criar sua própria base de fé. E da minha família foi isso. O meu pai, ele ali se considerava católico, né, não praticante. Ele dizia que já tinha lido a Bíblia, que havia muitos erros na Bíblia, ele nunca apresentou quais eram esses erros, né? E nós crescemos, eu e meus irmãos, que éramos em 3, um acabou falecendo com 21 anos, e nós acabamos crescendo nesse lar. A minha mãe até veio, né, de uma base mais católica, evangélica, né? Como que a figura realmente paterna conduz, né? Tem que conduzir espiritualmente uma família. E meu pai não deu essa base. E acabou, eu não sei qual foi o momento de ruptura ali, que acabou se envolvendo para essa parte um pouco mais espiritual, assim, da questão espírita, da fé. Eu vou ser entrevistadora. Eu vou fazer algumas perguntas. Calma, mas deixa eu só dar essa introdução para as pessoas que estão assistindo. Não, eu já quero começar a perguntar. O negócio aqui é perguntar. Você está muito Jornal Nacional, com essa camisetinha. Não. Vamos começar a perguntar. Então, na sua casa, qual é a sua primeira memória, assim, com relação à religião? O que você tem na sua cabeça de primeira memória? Imagens de santos, no caso? Tinha umas imagens assim. Imagens da Igreja Católica? Tinha umas meio que fotos assim, né? Na parede? Não tinha muita imagem. Não. Foi tendo, com o passar do tempo, minha mãe foi se apegando mais a essas coisas. As imagens, né? Com o passar, ficando mais velha, ela foi trazendo muitas imagens. E você se lembra de alguma coisa relacionada à Bíblia? Por exemplo, uma Bíblia exposta na casa, uma leitura Bíblia, alguma coisa assim? Interessante é que meu pai lia a Bíblia Católica para nós, né? Minha mãe lia bastante a Bíblia Católica, ficava aberta aí no Salmo, né? Salmo. Lembrando que a minha sogra provavelmente vai assistir esse vídeo e a gente está aqui só contando como foi todas as coisas, até porque hoje ela é uma pessoa diferente do que ela foi antes. Então, sogra. E eu também. Não fica chateada por nada não, a gente só tá contando. Graças a Deus, minha mãe tá sendo encaminhada aí, né? Claro que é uma batalha constante, né? De todos nós, né? Bora, conta aí. Então, ali a Bíblia católica aberta, acima da televisão, a famosa televisão antiga. Aquela Bíblia católica grandona que se tinha antigamente, né? Aí por fora era dourada, tinha um monte de imagens, assim, eu até lembro... Desculpa. Eu ficava até com medo quando era criança, que tinha as imagens do Apocalipse, sabe? Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Quando você tem memória dessa Bíblia? Eu tenho memória de quando eu era muito criancinha, de 3 anos, mas dessa parte assim, eu tinha pra essa idade mesmo, eu era bem novinho. Então, né, nesse tempo a sua família era mais católica, então, porque se tinha imagens, tinha a Bíblia católica, então não tinha uma mistura com uma outra religião. O que acontece? Pessoas próximas da nossa família já estava também se envolvendo com essa questão de receber espírito. Do espiritismo. Isso, do espiritismo. E do candomblé, né? Questão. Aí, tanto é que nós tomávamos passe, né? Nós tomamos passe quando a gente era criança, né? Tomamos banho ali na bacia, né? Essa pessoa recebia ali, né? 2 entidades, que era uma falava com a voz super grossa, e a outra era uma voz de criança, né? Era super assustador. E se você ainda não viu alguém incorporado, é impressionante. A pessoa realmente se transforma, é uma outra pessoa. Não havia paz. Não havia paz nesse momento. Tudo que eu sentia quando era criança era medo. Medo dessa presença desse ser, né? E era impressionante, porque minha mãe é a prova viva disso. Isso também é uma coisa que é interessante falar, porque causa trauma na criança. Causa. E o que acontece? Depois dessas coisas assim,
não havia paz, né? A nossa família não tinha paz. O casamento, o meu pai era uma pessoa muito assim, muito bruta, sabe assim, muito, né? E nós sofremos isso porque a minha mãe pode até confirmar isso. O meu irmão que faleceu, ele tinha muitas visões de assim de coisas terríveis. Ah, vocês viam coisas sobrenaturais na eu casa. não via, mas eu ouvia. Você não via, ouvia, e o seu irmão chegou a ver coisas sobrenaturais. O meu irmão já era uma coisa mais assim de ele ver, ele ficar... Que muitas pessoas têm visões sobrenaturais. Eu acredito que sim, apareça alguma coisa para as pessoas. Tem pessoas que conseguem ver. Mas não é uma coisa assim corriqueira, não é todo mundo que vai conseguir ver. São eventos esporádicos. Sim. Interessante pra gente, assim, eu fico depois analisando na minha vida e ver como isso foi influenciando, né? Tanto eu quanto o meu irmão mais novo, depois o meu irmão mais velho. Vocês são em quantos? Eram em 4, né? Um acabou falecendo, foi o Diego, né? Então agora hoje vocês são em 3, o pai e a mãe, né? Isso. E nisso, quando eu era criança, eu ouvia passos no quarto. Era aquela casa de taco de madeira. Uhum. E tanto é que depois disso eu só dormia com a cabeça coberta. Porque se eu ouvia passos, eu ficava encharcado de suor. Né? Amedrontado, era terrível. E outra coisa que acontecia, tinha aquele paneleiro antigo. Aquele paneleiro antigo que pendurava as panelas. Fazia um estrondo terrível, terrível. Isso é uma coisa E quando nós íamos olhar, as panelas estavam todas no lugar. Era impressionante isso. Isso é uma coisa, desculpa. Isso é uma coisa que todos vocês na casa ouviam. Não é uma coisa... Não, todo mundo ouvia. Especial, particular para cada um. Não, esse barulho estava todo mundo ouvindo ao mesmo tempo. E tanto que era nessa questão espiritual... Aí tinha a questão da minha mãe com meu pai, né? A questão problemas no casamento, casual. Essas coisas. E aí eu lembro minha mãe ter chamado até um pastor, mas não tinha fé. Porque não adianta você é o desespero, é o desespero pastor e não ter fé. De você não entender o que está acontecendo, de você realmente não ir na fonte do lugar, de você procurar a Bíblia, de você orar, estar em comunhão com Jesus. E como minha mãe não conhecia, ela me chamou ali por desespero. Eu lembro como se fosse ontem. O cara ungindo, assim, sabe? Os batentes da porta, assim. Uhum. E mesmo assim, o meu irmão via coisas terríveis. Ele ficava completamente aterrorizado. Aí, claro, aí onde você vai? Você não tem a resposta imediata. Então, assim, só para o pessoal entender. Então, nesse tempo, apesar de ter uma Bíblia católica, de ter imagens católicas, a família já estava envolvida com questões de parte da família, né? Em questões de incorporação, então já estava nesse tempo. Isso. Então houve todos esses acontecimentos durante esse tempo. Isso mesmo, já havia isso. Entendi. E aí meu irmão via essas coisas assim, ele ficava aterrorizado. Aí como não tinha ali a resposta, né? Como eu era criança, minha mãe não tinha essa base consolidada. Aí vai para onde? Você vai para o espiritismo, né? Não, porque é reencarnação. É porque esse espírito tem os espíritos obsessores. Toda aquela questão, né? Tem os espíritos de luz e os espíritos do mal. A minha sogra, ela chegou a me explicar, um tempo atrás, que se aparecia algum espírito e a pessoa não sentisse medo, que esse espírito era um espírito de luz. E se causasse medo, já não era um espírito bom. É um espírito o quê? Obsessor. De espíritos obsessores, né? E aí eles chamaram um pastor. Quando tava acontecendo coisas ali estranhas ali, né? Nós falávamos também, meu irmão mais novo, meu irmão viu coisas terríveis. Terríveis mesmo. Aí fala que tinha mediunidade, né? Ele viu espírito. Exatamente. A gente fez um vídeo sobre o espiritismo também. Eu vou deixar no link aqui, tá? O link na descrição. Dá uma olhada nesse vídeo que é bem interessante. E se você estiver gostando, deixa o seu like. Se inscreva, compartilha, dá essa força pra gente chegar a 100 inscritos. Exatamente. Então, aí tem essa questão, né? Ali que nós morávamos na Zona Sul, Pedreira, Zona Sul de São Paulo, né? Ali na rua Coronel Antônio Hinojosa, eu não lembro o número, mas nós morávamos ali naquela casa, se eu soubesse. Não lembro o número, mas morávamos ali naquela rua. Naquela região. Naquela região. Então já tinha essa questão, o meu pai também tinha sonhos terríveis. Mas conta um pouco mais pro pessoal, como foi, você estava no dia quando ela chamou esse pastor para ir? Tava, eu lembro como se fosse assim, ontem. Incrível que minha mãe chamou esse pastor sem meu pai estar em casa, né? E por quê?
Porque meu pai já não gostava de evangélico, meu pai tinha muita resistência a essa questão evangélica. Uma questão meio preconceituosa, né? Pelos falsos pastores, mas meu pai acabou generalizando, né? É o que muitas pessoas fazem, né? E a gente foi crescendo com isso. Esse atrito do meu pai com a questão evangélica, com a Bíblia, e com esse misticismo ali na família, né? A questão de briga, o atrito com a minha mãe e com o meu pai, a questão das coisas ali, dessa perturbação, né? Não tínhamos essa paz no coração. Entendi. Né? E aí, como eu falei, tinha familiares que incorporavam. Isso, estavam praticando já esse tipo de coisa, né? E aí, minha mãe acabou indo ali também. E aí começou, né? Não tanto a gente praticava, eu e meus irmãos, mas mais a minha mãe, né? E meu pai concordava, né? Tanto é que meu pai, na época, ele chegou a pegar um prego do cemitério para tentar a sorte aí, né? Nos jogos, né? Fazer algum ritual, gente. Algum ritual com prego do cemitério. A gente não vai expor aqui qual ritual é, mas é um ritual com prego de cemitério. Isso, aí foi passando o tempo para resumir, né? Prego de cemitério, gente, é prego da sepultura, tá? Isso. Não é prego de cemitério, é prego da sepultura de alguém que estava lá. Isso, do caixão. Do caixão de uma pessoa. Ao nível que chegou, né? A gente foi se crescendo com isso, eu e meus irmãos, a questão espírita e tal. Aí tinha a questão, tava muito ali em voga ali, a questão do Chico Xavier. A gente foi crescendo com essa, né? Em casa tinha o livro do O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. E a sua mãe era cartomante. Chegou uma época que ela se envolveu com cartomancia. Isso foi mais pra frente, depois que nós viemos pra Zona Leste, pra Itaquera. E você tinha numa faixa de idade de quantos anos quando eu mudei, sua mãe começou 7 anos. Aí, a mexer com cartomancia? Olha, aí já tava com uns 9, foi logo, pouco depois que a gente, assim, que eu me lembro foi, eu não me lembro lá, eu não consigo lembrar se ela mexia já lá. Mas eu lembro mais, assim, vivo, assim, foi Itaquera. Itaquera. Que aí ela já mexia, já comprava livro, né? Aí ficou mais forte essa questão. Ela recebia pessoas que se consultavam com ela. E ela era até muito requisitada, né? Sim, sim. As pessoas ligavam, se consultavam com ela por telefone, iam até a casa dela. E ligavam pra ela a qualquer hora, né? Pra se consultar. Então, assim... Até por telefone também. Exatamente. Ela consultava até por telefone. Então, ela tinha ali uma clientela fiel para aquilo, né? Sim. É porque a gente sabe, o demônio é enganador. Né? O demônio de adivinhação, ele faz com que as pessoas permaneçam naquilo. Porque ele entrega pra pessoa certa adivinhação sobre certa área da vida. Sim. E aí a pessoa passa a acreditar naquilo. Nossa, o que a cartomante falou é verdade. Ela acertou, as cartas estavam certas. Mas quem está agindo por trás das cartas? É isso mesmo. Entendeu? O que está agindo por trás das cartas? Realmente, o que age por detrás são espíritos enganadores. Né? Eu devo estar a passagem que é em Atos 16, 16. Vocês podem ler que é quando Paulo expulsa ali a endemoniada, que está com espírito de enganação, onde os homens ali ganham dinheiro através dela, né? Exatamente. E seguindo, aí a sua mãe permaneceu na cartomancia por muito tempo. Mas aprofundada no espiritismo também. E também gostava de muita superstição na sua casa. Isso, existia muita questão de superstição. E sempre teve a questão de Cristo, né? Minha mãe sempre teve... Não, Cristo, e também daquelas coisinhas, como é que fala? Como que é o nome? Quando a pessoa faz alguma coisa pra alguém, segurar o marido, aí faz aquelas simpatias. Isso, simpatias. Às vezes quando tinha umas simpatias. Minha mãe fazia algumas. Gostava também. Tinha a questão de Cristo, minha mãe acreditava em Cristo, mas da mesma forma que a gente fez no vídeo sobre o espiritismo, né? Amor, não da forma que a Bíblia ali fala, e a gente crescia com isso. Tanto é que nós, eu e meu irmão mais novo, gostávamos muito da questão de OVNI, né? ET, comprávamos revistas, muitas brigas. Muita confusão, nossa, né? Meu pai completamente desviado, desorientado, assim, sem dar uma estrutura financeira, espiritual, nada, sem base nenhuma. Passou um tempo no vício. No vício, né? Vício de cigarro, vício de outras coisas. De álcool. Então, de jogo. E assim, aí quando nós fomos para Itaquera, essa questão espiritual ficou muito mais forte. Né? Eu comecei a ouvir vozes no meu ouvido quando eu estava dormindo. Eu acordava com um cochicho no meu... Eu até te contei isso, né? Sim, até aconteceu no começo do nosso casamento, dele ouvir do meu lado, ele conseguiu ouvir, né? Ele ouviu, quer dizer. E a gente se assustou muito até. Sim, tanto é que começou a ficar tão forte que aí nós estávamos quase já
ali, eu tava nesse caminho assim de tentar entender o que estava acontecendo espiritualmente, porque começou a ficar mais pulsante em mim essa coisa de o que está acontecendo, por que eu estou vendo esse negócio, por que as coisas da nossa família é só briga, desentendimento, nós não temos a paz no coração, o que está acontecendo? Existia uma paz, existia uma energia ruim que rondava a casa. Eu acordei uma vez, com algo mordendo o meu braço. Exatamente. Eu acordei. Mordeu literalmente, mordeu, eu senti a dor, eu acordei com a dor no meu braço. Que é aí que eu falei, não, eu tenho que saber o que está acontecendo. Se meu pai e minha mãe mexeram com alguma coisa assim tão grave, né? Se nós não temos... Aí eu procurei, meu pai falou aí, depois que eu descobri a história dos pregos, dessa questão, né, do que eles mexeram. E aí eu falei, tá, mas ainda não é o suficiente, por que está acontecendo? Né? Aí foi a caminhada de até ser convertido. Durante esse tempo da sua mãe, como cartomante, você se consultava com ela de alguma forma? Nossa, interessante, porque mesmo crescendo nisso, eu era o que menos, acho que foi umas 3 vezes, 4 vezes no máximo. Entre os seus irmãos, você era o que menos procurava. É o que menos procurava. A adivinhação. Mas você também já tomou algum tipo de banho curador, algum banho pra chamar prosperidade, alguma coisa, tipo de coisa? Banho de sal grosso pra atrair mulher, esses negócios, sabe? E realmente mexia muito assim, essa questão sexual também foi muito forte. Mexeu muito comigo, né? E mexe com o nosso coração, com a nossa mente. Foi algo que me desviou muito, com a nossa vida toda, né? Mexe com a mesmo. nossa vida toda. A gente fica com vários campos da vida com problema. A gente se frustra no trabalho, a gente... Sim. Nunca está satisfeito com nada, a gente nunca consegue se sentir próspero, se sentir suficiente, porque existe algo que está impedindo a sua vida. Isso mesmo. E eu tinha muito isso, essa falta de confiança, de querer... Insegurança. Insegurança, tudo era um motivo para sair de um emprego. Ansiedade principalmente, né? E você ficando depressivo, você não vai tendo respostas. E a resposta, como Jesus falou para César, né? Às vezes está diante dos nossos olhos, né? Às vezes aparecem pessoas na nossa vida, no nosso caminho, trazendo, e nós simplesmente ignoramos porque nós achamos que nós somos capazes de achar a saída. Exatamente. E a Bíblia fala sobre você criar uma criança no caminho que ela deve andar. Em Provérbios, né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela chegar na mocidade dela, na vida adulta, ela não se desvie. Então é importante você criar o seu filho com a base cristã forte, firme, estruturada na Escritura. Porque a criança, se viver num lar como ele viveu, ela vai ser uma criança cheia de traumas. Não tem como, porque a criança ela não tem um norte. Isso mesmo. Ela não vai ser direcionada para uma coisa. Mas eu penso que foi necessário passar por isso, né? Sim, sim. Todo mundo tem o seu trajeto. Foi necessário passar por isso. Foi um momento, assim, de muita tristeza na família, né? Meu irmão acabou falecendo por uma infecção, né? Quantos anos seu irmão tinha quando morreu? Tinha 21, né? E, assim, infelizmente, não tem como eu falar o que o meu irmão foi salvo. Infelizmente, não tem como falar isso. Porque eu sei que a Cristo não foi pregado da forma que deveria ser pregado. Então é uma coisa que mexe muito comigo, porque quantos familiares nossos a gente vai perder? Quantos amigos que a gente ama, que a gente não vai levar ao Evangelho? Porque eu tenho plena certeza que nós temos só essa vida. Porque eu creio em Cristo, no que Ele falou. No seu Evangelho, nas pessoas que morreram pelo seu Evangelho. Pela pregação do Evangelho. E nós temos uma vida só. E nós deixamos, muitas vezes, estamos deixando passar essa oportunidade de encontrarmos essas pessoas na Nova Jerusalém. Nós estamos deixando de fazer o nosso trabalho. E, infelizmente, o meu irmão, eu não posso falar com o meu irmão, só eu chegar aqui e falar todos os sentimentos. Não, infelizmente, não foi pregado Jesus como deveria ser, para ele crer realmente em Jesus, porque houve muito secretismo. Né? Então, exatamente. A minha busca é levar o Evangelho para minha família, para as pessoas próximas a mim primeiro. Porque eu sei o que o mal causou na minha família. E eu vou ser um ferrenho combatente desse mal. Porque eu participei desse mal. Eu fui colocado no meio desse mal. E eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele fez com o meu casamento. Eu sei o que ele fez. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu não estou me eximindo das minhas responsabilidades. Mas eu sei o que o secretismo religioso fez com a minha família. Eu sou a prova viva. Eu não sei, não pode ter feito com a sua. Estou falando que o que vai acontecer com a minha tem que acontecer com a sua, mas com a minha eu sei o que causou. Mas a probabilidade de não dar certo é muito grande, né?
E, enfim, os seus pais se separaram. Isso, mas ainda... Aí nós teve todo aquele processo, né, de mudança, de ir para Praia Grande e tal, de começar o empreendimento, né? Meu pai conseguiu aquela questão financeira e nós fomos todos para Praia Grande, né? Que aí incluindo eu. Aí eu estava naquele processo, eu estava naquele processo de tristeza muito grande, muito profunda, né, que você sabe. E aí foi realmente, acho que o Criador falou, agora você vai ser realmente batizado da forma que você tem que ser batizado. Eu vou te banhar. Né? E me levou pra onde? Justamente pro mar, né? Acho que o meu tinha que ser o mar, né? E realmente ali começou a nossa mudança, né, espiritual. Ali foi que é o chamado. Não tem como explicar pra vocês como que é. Você só sente e vai. É que nem quando Jesus realmente ele chama, fala, venha. Mas o que a gente quer saber? Como que foi pra você? Como que o evangelho chegou até você? Até porque você tinha uma resistência muito grande por causa do meu pai, né? Ao evangelho, ao cristianismo até, né? Você não acreditava que Cristo era o Salvador, só que ele era um homem... muitos debates. Muitos debates. A gente vai contar sobre isso. O ateu ia que acreditava em Cristo. Porque quando eu conheci ele, eu sempre vim de uma família cristã, então eu sempre acreditei em Cristo. Então, pra mim, estar com alguém que não acreditava, eu não desisti dele, mas era uma certa guerra, que às vezes a gente discutia sobre esse assunto, mas não chegava a ser uma briga de levar a gente a discussões assim e ficar brigado, não, mas era um debate. Eu acreditava naquela coisa mística, né? Não, é uma energia, Deus é uma energia. É uma energia que rege o mundo. Aí ele falava, Cristo era um homem sábio que veio e que andou na terra e que fez coisas boas. O que muitas religiões pregam, né? Mas que ele não é filho de Deus. Isso. E eu falava, não, ele é filho de Deus. Era um homem comum, né? Aí ele falava, como alguns judeus acreditam também. Aí ele falava, mas ele não é filho de Deus. Eu falava, é filho de Deus. Ele falou, como você sabe que é filho de Deus? Eu falei, porque eu sinto que ele é filho de Deus. Aí é tudo aqueles negócios, na Bíblia tem 900 e poucos erros. Aí falava as mesmas pautas do que as pessoas falam, né? Eu era a pessoa que mais... Aí tem uma parte interessante que eu gostava, sempre gostei de ouvir louvor, né? Aí eu colocava o louvor pra tocar em casa. Você era a versão atual da minha mãe, né? E eu era a versão do meu pai mais nova. Verdade, mais ou menos, né? Assim, no sentido de fazer as coisas escondidas, né? Aí eu colocava o louvor pra tocar e enquanto ele não tava em casa. E quando eu escutava o portão abrindo, que ele tava chegando, eu corria e desligava. Por quê? Se ele entrasse em casa com o louvor tocando, ele ficava bravo. Então, o diabo tava estribuchando. Quem me acompanhava já não gostava, né? Você tá... Essa tava estribuchando. Essa é a pura verdade. É isso, que não gosta dessa porcaria. Essa é a pura verdade. E depois a gente vai contar das questões, da experiência que a gente teve, né? Vai ser legal. E aí, a gente foi... Aí você falou da questão, como que, né? Aí eu tava nesse processo de ver ali, assistir alguns vídeos. Tava assistindo um vídeo até do Afonso, que infelizmente, né? O Afonso é do canal Ciência de Verdade. É um canal aí que antes ele até falava coisas que tinham sentido. Hoje ele fala coisas que não tem nada a ver, ele nega Paulo, é uma confusão terrível que ele faz. Ninguém aqui em casa mais acompanha ele. Negou Paulo, falou mal de Paulo pra mim. No início, eu oro pra que ele se converta, né? se arrependa. Né? No início você começou a acompanhar ele por outros motivos, não por motivos religiosos. Mas já tava nessa questão assim, espiritual. Né? Aí teve a questão que, tanto é que tinha até a Débora lá, né? Tava em voga, né? Tava bombando esses vídeos aí, do Rômulo Ribeiro. Rômulo Marasquim, né? Perdão. E aí teve a questão, teve a pergunta, se você acredita no mal, você tem que entender que existe o bem. Foi uma coisa tão simples que eu falei, faz sentido, né? Então, se há uma guerra, por que está acontecendo isso no mundo? Porque eu sempre gostei muito de ver essa questão de teoria, da conspiração, tal. O vídeo que mexeu muito uma vez comigo foi a questão do World Trade Center, que aí, nossa, lá nos primórdios, o meu primo sabe disso. E mexeu muito assim, mas a gente não sabia o porquê. Por que tinha essa orquestração? Por que tinha essa coisa do mundo? Eu não sabia. Eu sabia que tinha algo de errado no mundo, mas não sabia o porquê. Só pra voltar um pouquinho, aí nisso eu tinha muitos livros em casa, lembra? Aí nisso, o meu pai, ele achou um livro, que é o Novo Testamento Judaico, do David H. Stern.
que eu peguei na minha concepção, e é ridícula, né? Arrogante, medíocre. Eu falei, vou pegar esse livro aqui, vou ler pra me combater aquelas pessoas que são... Né? É um livro dessa grossura. É, desse tamanho assim, o livro. É porque, só um adendo, que ele sempre gostou muito de ler. Então ele lia muita coisa, ele lia livros, ele lia até coisas que questionavam as escrituras, só pra saber... ser aquele ateu forte, sabe? Que fizesse com que a pessoa deixasse de acreditar. A arrogância do ser humano é assim, ele sempre se acha mais inteligente que o outro. Aí você pegou esse livro pra mim tentar combater, né? Aí tal, ficou lá na estante, nós montamos lá na Praia Grande, nós morávamos no Edícula, né? No Edícula, pequenininha. Montamos, não tinha nem como o livro cair, é um livro pesado. A casa toda fechada, sem vento nenhum. Fechado, nisso, tudo bem. Aí eu vi o vídeo do Afonso, que era o vídeo sobre as pedras lá do Egito, como que as pedras encontradas cortadas assim, como se fosse quase com laser, em um período que era inimaginável. Aí ele falou da questão dos gigantes, né? Que eu falei, putz grila. Que aí ele citou o texto bíblico, falando dos néfres e tal. Eu falei, nossa, aquilo eu já falei. Já te interessou. Nossa, já foi assim um soco no meu estômago já. Um soco no meu estômago. Por que você sentiu como se fosse um suco? Porque foi como se fosse uma prova? Uma prova da Bíblia. Foi um versículo simples. Como se fosse uma prova concreta essa questão das pedras, é isso? Porque até então eu já sabia que realmente a ciência, eu já tinha assim, noção que a ciência nunca dava uma resposta concreta e conclusiva e, como eu posso dizer, é assim, verossímil, sabe? Não, porque... os homens faziam isso, mas nunca falavam como cortavam, não tinha uma explicação. E pedras de 10 toneladas. E assim, aí, quando ele levou para a Bíblia, foi, putz, faz sentido. Faz sentido essa questão dos gigantes, porque só eles para carregar uma pedra tão pesada, porque até os maiores engenheiros do mundo não conseguiram reproduzir as pirâmides do Egito. Aí eu falei, putz, nossa, realmente é verdade. É verdade. Aí nisso ele já falou, até onde ele acompanhava, ele estava estudando, que era a questão do Yahoo Roussef, né? Que eu fiz lá o discipulado lá por um tempo. Sim, mas aí voltando ao livro. Isso, aí teve a questão do livro. Aí nós estávamos à noite dormindo, né? E esse livro, foi esse livro que caiu. Caiu da sem estante. nada. O livro caiu, fez um barulho que eu tomei um susto. Aí eu falei, não, deixa eu ver o que é isso. O que tá acontecendo? Será que eu... Sei lá o que tá acontecendo. Na hora que eu levantei, era o Novo Testamento Judaico do David H. Stern que estava caído. Exatamente. Pra mim foi o sinal, eu falei. Não é pra me combater, é pra me ler, pra combater eu mesmo. Que aí foi. Tanto é que eu falei até empolgado quando começou esse negócio, né? De não sei o que lá, meu negócio lá. Aí quando eu vi, gente, ele tava sentado, ele sempre tava ali no computador, sentado, né? Ali na cadeira e tá mexendo no notebook e tal. Aí ele começou a falar da Bíblia pra mim. Aí que na Bíblia tem não sei o que lá. O quê? O que você tá falando? Tem o que na Bíblia? Falei, então, na Bíblia tem essa questão dos gigantes, não sei o que lá, e tem não sei o que lá. Eu falei, não, você tá falando da Bíblia pra mim? Nossa. Gente, a gente já tava junto, sei lá, uns 5 anos. Não, acho que até mais. Uns 6, 7. 6, 7 anos já. Não. Uns 6, né? Gente, a gente tem 14 anos junto. Uns 5 pra mais. A gente já tava junto. E aí eu falei, o quê? Você tá falando da Bíblia? Pra mim? Eu fiquei impressionada. Eu falei, não é possível. Por quê? Contando agora a minha parte. A gente tinha nossos problemas de casais, porque ele já não acreditava, eu acreditava, mas não lia as escrituras, eu não tinha conhecimento bíblico de nada. Então eu era uma cristã do mundo, mas eu acreditava. E embora eu fosse dessa forma, eu sempre estava orando e buscando pelo nosso casamento. Eu orava pela nossa união, orava pelo nosso casamento. Eu orava e eu pedia muito a Deus que ele acreditasse em Jesus Cristo. Eu falava, meu Deus, que ele acredite em Jesus Cristo, que ele acredite no Senhor, né? Faça com que ele acredite. Então eu sempre estava orando por isso, para que ele acreditasse. Então você imagina a minha surpresa quando ele começou a falar da Bíblia para mim. Aí eu, não, Jesus, você tá falando da Bíblia?
Meu Deus do céu, sabe? Foi espetacular. E foi realmente espetacular. Foi algo assim que... Aí começou o processo ali, né? E é interessante realmente como nós começamos como uma criança, né? Tudo é novo, a gente quer seguir, assim, guardar com ferro e fogo, né? Fielmente. E a gente tentava guardar o sábado, né? Quando a gente fez ali o discipulado. Eu não tirava a barba. É como se fosse meio que um judaísmo messiânico, entendeu? E eu queria ter muito zelo, porque eu via que era verdade, eu queria ter zelo, então eu queria seguir. Mas aí, claro, no amadurecimento, você vai vendo, você vai lendo Paulo, você vai vendo que não é esse fardo. Não é esse fardo. Aí você vai aprendendo, fui aprendendo aos poucos, com diversos pastores extraordinários, né? Aí agradecer por todas as pessoas que o Criador colocou na minha vida, né? Que o Afonso se arrependa, que o Rousseff também reveja muitos dos ensinos dele. Foram pessoas que foram colocadas, né? Foram uma palavra, foi um versículo que foi ali, o Criador foi trabalhando no meu coração. E aí foi esse processo. E agora eu quero saber como que você enxerga também essa influência dessa criação e desse sincretismo na vida dos seus irmãos. Porque o seu irmão, o mais novo, também não acreditava muito pela sua linha de entendimento. Isso. Ele buscava, o irmão mais novo dele, uma linha de entendimento como a dele. Porque é uma influência. O mais velho sempre influencia o mais novo. E acabava que caía numa corrente, né? Eu e meu irmão mais novo, Natan, nós éramos, né? E somos, assim, muito próximos, né? Desde quando ele era novinho. Troquei as fraldas dele, né? Se ele assistir esse vídeo aí, fala assim, eu tô com suas fraldas. Menino, e aí realmente ele tinha, a gente mais velho acaba sendo um espelho, né? Acaba sendo um espelho do mais novo. E o Natan já tinha essa influência do meu pai, de ter a versão... Aquela resistência, de ter a versão evangélica. E como tinha uma igreja do lado de casa, aí aumentava o volume. Meu pai tinha umas caixonas de som, assim, parecia coisa de filme. Aumentava e o rock and roll, meu irmão com cabelão lá. É como se fosse atacar a igreja, entendeu? Espizinhar. Sabe? Aí, interessante que mesmo eu não acreditando, eu não gostava dessas coisas assim. Esse tipo de atitude. Falei, não faz isso e tal. Sendo que eu também fui ignorante com muitas pessoas que passaram no meu caminho, né? Mas dessa forma assim de música eu não gostava. E aí tinha esse espelho, né? E o Natan não acreditava também, acreditava dessa mesma forma que eu acreditava. Ele seguia exatamente a mesma linha dele. A mesma linha. E o seu irmão mais velho seguia muito a sua mãe, né? Isso, todos nós, né? O Tiago, ele já gostava também dessa questão de cartomancia, de consultar para tomar alguma atitude, né? Pra meio que se precaver, né? Então tinha o Thiago se gostava mais. O Thiago era quase um viciado, assim, compulsivo. O Thiago era constante. Sim. E aí, tá certo que ele parou agora, também não faz mais isso. Porque a sua mãe não faz mais isso. Teve essa conversão, nós voltamos para São Paulo sem um puto no bolso. Né? Com a ajuda dos familiares da minha esposa, que só tenho que agradecer do fundo do meu coração pelo suporte que eles deram. Voltamos lá, né? Agradecer o Natan. A mão na frente e outra atrás. Vou agradecer o Natan eternamente, né? Por ter cedido a bicicleta dele. Gente, isso vai dar um livro esse vídeo. Mas acho que vale a pena pra pessoa, porque os processos... Eu particularmente gosto de contar história. Não de contar história, de ouvir história de outras pessoas. Né? Então eu gosto. Quase um Eli Correia, né? E aí agradecer o Natan pela bicicleta, nós vendemos a bicicleta, né? E voltamos só com o dia da bicicleta. E aí foi esse processo de luta, amadurecimento, conhecimento das estruturas. Porque o que mexeu muito comigo foi essa questão de... Parece que quando eu vou falar da minha experiência. Quando eu fui chamado, é assim... O Criador, ele parece que ele abre um livro da nossa vida e fala, tá vendo tudo que você fez? Toda a porcaria que você fez. Aí é um filme que vai passando assim, que eu fico até emocionado. Ele fica emocionado. Força, porque isso é testemunho. Isso é testemunho. Para quem estiver assistindo, saber que Deus é maravilhoso. Cristo é maravilhoso. E aí é uma revisão de toda a minha vida que foi passando, né? Tudo que eu fiz de errado, tudo que, sabe, minhas atitudes com meu pai, com a minha mãe, principalmente com meu pai, né? Porque eu quase briguei com meu pai lá na Praia Grande, né? Foi uma coisa que me marcou muito, foi a coisa que eu fiquei mais triste da minha vida. De ter ameaçado levantar a mão pro meu pai, é uma coisa que eu me arrependo até hoje. Mesmo ele ter me perdoado, pedi perdão pra ele diversas vezes, mas é uma coisa que infelizmente marcou o meu coração. Porque independente do que ele tivesse feito, mesmo se ele tivesse me batido,
Eu jamais deveria ter levantado a mão para ele, ter ameaçado ele, porque ele é meu pai. Acima de tudo, ele é meu pai. Né? Marcou muito isso mexeu muito comigo. E eu vi, como eu disse anteriormente, eu vi o que o mal causou na minha família. E eu vou ser um eterno combatente, eu vou combater o bom combate, como diz Paulo. Eu vou até o fim para levar o evangelho, até o fim para desmascarar essas pessoas que falam que existe vários caminhos. Não existe vários caminhos, existe um caminho. E é o caminho que eu conheci, que eu fui chamado, porque dos outros caminhos eu vim dele. Eu caminhei pelas trevas, eu apalpei as trevas, eu sei onde eu estava no fundo do poço. Sabe, eu quase acabei com a minha vida justamente para as situações. E eu sei o que é passar por isso. Eu sei que muitas pessoas não tiveram essa experiência tão profunda, mas eu tive. Eu sei o que foi, o que causou. Quase terminou meu relacionamento com a minha esposa. Então quase não foi acabou algo com a simples. sua vida, inclusive. Então foi algo que mexeu. Aí foi essa transformação, foi essa mudança, foi a leitura, de ler a Bíblia, porque eu falei, eu só vou aprender ali, de me aprofundar no hebraico, de procurar coisas mais profundas, assim, de aprofundar, depois que eu li a primeira vez a Bíblia. Foi um voto que eu fiz comigo, eu li a Bíblia, fui me aprofundando, fui mostrando pra Gia. Eu li a Bíblia também, enfim, eu li a Bíblia também. Eu falei pra ela, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque a gente um vai um amparo do outro. Ó, isso aqui, às vezes você está aprendendo algo que você está fugindo. E a pessoa vai te puxar, não é bem assim. Eu era muito exagerado, né? Exatamente. E aí foi, e o momento que marcou assim na minha vida foi quando, depois dessa conversão, de levar, eu falei, eu até falo pra Gina, você até lembra, né? Eu falei, não, eu preciso ir a um lugar. Eu preciso falar com o Felipe. Eu lembro, gente. A gente precisa contar essa história. E é tão assim, algo tão extraordinário. Porque ele sempre tava falando, eu preciso falar com o Felipe, eu preciso falar com o Felipe. Felipe é o primo dele. Isso. Então, um primo próximo, um primo irmão, né? Vamos dizer assim. Então, ele sempre tava falando, eu preciso falar com o Felipe. Ele possa se arrepender de ser São Paulino, né? Ele possa se arrepender de ser São Paulino. Achando isso. Mas aí foi, antes do Felipe, eu ia na minha mãe. E a coisa, assim, eu acho que tirando assim a minha conversão no sentido de felicidade, foi quando minha mãe, ela jogou todas as imagens dela fora. E as cartas também. Foi algo que assim, nossa, eu chorei muito, chorei Foi muito. Emocionante mesmo. Eu falei, um passo tá dado, minha mãe já tá, né? E eu ouvi a minha mãe falar que ela acredita na Bíblia. Nossa, eu falei, não, realmente tá dando os frutos. Ele ia lá e ele conversava muito. Então, a gente fala o que a gente vive, o que a gente sente. Então, ele falava muito das escrituras, ele falava o que tinha acontecido com ele, né? Contava pra eles e isso foi tocando o coração deles. Mas isso é o agir do Espírito Santo. Né? E tão interessante, como que o Criador ele endurece nosso coração na hora certa? Porque a questão da barba, né? Isso influenciou Natan, que você não sei se você já mencionou. Você coloca a foto dele, a foto dele. Não, acho que é melhor. Melhor colocar. Isso influenciou o Natan, influenciou a mãe dele, né? Então foi todo um processo. E ele sempre estava falando, eu preciso falar com o Felipe, eu preciso falar com o Felipe. Foi muito natural. Foi algo que eu nunca planejei assim. Ah, vou falar com tal pessoa e vou ser incisivo. Não. Mas você sentia que precisava falar com ele? Não, eu sentia. Foi algo que eu sentia. Falei, não, preciso falar com o Fê. Preciso ter esse encontro com ele. Preciso ter esse encontro. E aí nós tivemos um encontro no carro, né? A primeira coisa, realmente, quando nós somos confrontados com a Bíblia, a primeira coisa é, mas por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que tantas crianças morrem, tantos bebês morrem? Uma coisa, Deus pode ser tudo, gente, menos injusto. Tem coisas no plano de Deus que a gente não sabe. Que às vezes não adianta a gente querer saber. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que é um Deus justo, perfeito. E a Bíblia sempre fala de perdão. A Bíblia do começo de Gênesis até Apocalipse é perdão. É como Deus ama a gente. É como Ele ama tanto a gente que Ele vai dando tantas oportunidades de arrependimento. Tantas oportunidades de nós nos voltarmos a Ele. É um testemunho de amor constante. O amor é tão grande de Deus que Ele deu o próprio Filho. O próprio Filho, Ele ama tanto nós que Ele falou, eu vou dar o meu Filho, eu quero vocês para mim. Eu quero vocês exclusivamente para mim, eu quero ser exclusivamente para vocês. É isso que a Bíblia fala, de perdão, do começo ao fim. E de nós nos voltarmos para o nosso único e verdadeiro marido, que é Jesus Cristo. Né? E a Bíblia fala disso. Então, e aí como que foi? E aí eu falei, para você,
entender, eu não vou te dar todas as respostas aqui. O Felipe vai saber dessa conversa também. Peço desculpa, Fê, se eu estiver te expondo, né? Mas a gente não vai colocar a imagem sua, então tá tranquilo, ninguém vai saber que é você. Também não merece a cara feia dele. A cara feia dele. Mas o que eu falei foi, leia a Bíblia. Eu falei, quando a gente desperta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nadar até a margem. Porque a gente nasce no mundo, é uma coisa você ser despertado dentro do rio Tietê. A primeira coisa que você tem que fazer não é você nadar contra a correnteza, você tem que nadar até a margem, que é onde nós precisamos respirar. E ali você vai... Eu vou ler. Porque existem muitos obstáculos até a Bíblia, né? Falsos pastores, pessoas deturpando a Bíblia, falando que a Bíblia é mentira, porque é pra você não alcançar ela. Né? Olha todo de obstáculo. Não, a Bíblia é uma mentira. Não, a Bíblia a leitura também é difícil, é difícil sei de lá, entender. É difícil, é um livro muito longo. É sempre aquela dificuldade, pessoa realmente, é inalcançável, eu não vou não. Não tô entendendo. Ali é o primeiro capítulo, não tô porque entendendo. A pessoa, e eu era assim. E muitas pessoas têm essa tendência de fazer a opinião da outra pessoa ser a nossa. Mas muitas vezes sem nós analisarmos. E eu era assim. E eu falei, Fê, lê que você vai entender. A primeira vez ele leu, mas ele já entendeu, já deu um outro parâmetro. Que, opa, calma. O Espírito Santo já tocou, né? Já tocou. Eu até falei, vou ouvir uma vez só falar com você aqui. E aí foi esse processo, graças ao Altíssimo, toda a honra e glória a Ele. Não foi nada meu, nós somos apenas mensageiros, nós levamos apenas a palavra. Não é nada para que nós cresçamos, mas para que Jesus seja mostrado. E foi levado, e o Fê, a minha mãe, o Natan, seu irmão. Agora, o Tiago também, um dia também, que seja exatamente. Esperto. Parte da família está no caminho correto, né? Precisa ainda aprender, tem pessoas que ainda precisam aprender a se libertar de certas coisas, né? E existe isso ainda, mas é um caminho que a pessoa está trilhando e que ela vai ter que passar por ele. Mas parte da família teve esse despertar. Sim. Isso é uma bênção sem tamanho. Isso é maravilhoso, é grandioso, é obra do Espírito Santo, sabe? Deus agiu nessa família de uma forma, né? É interessante, né? Maravilhosa. É interessante, olha como que é, né? Os filhos fazendo o papel que deveria ser dos pais. Exatamente. De levar o evangelho, de ser a base. E eu sei o que é o seu marido cristão, um marido que crê em Jesus. Hoje eu posso falar como o nosso casamento mudou da água pro vinho, assim. Não que a gente também, que nós tínhamos um casamento cheio de brigas, essas coisas, a gente não tinha. Mas tinha os nossos problemas. E depois da conversão dele, as coisas mudaram muito, assim. Demais. O trato dele comigo é completamente diferente. Não era ruim, gente. É isso que eu quero que você entenda. Não era ruim. Mas melhorou 1000%. 1000%. E assim, ele entende o papel dele de homem, o papel dele de marido, a responsabilidade que ele tem, né? Que hoje o que a gente vê são maridos que não entendem a sua responsabilidade, esposas que não entendem a sua responsabilidade dentro do casamento. E hoje ele entende a responsabilidade dele como marido, como homem, como provedor, sabe? Como uma base pra gente, pra mim como esposa. Então, isso é maravilhoso. Isso é transformador dentro de um casamento. Salva o casamento, né? É isso mesmo. Salva o casamento de um homem e uma mulher transformados em Cristo. É isso mesmo. E o que marcou muito foi a questão, né, da pregação, né? Primeiro fala assim, antes de você tentar pregar para os de fora, primeiro os da sua casa. Os da sua casa. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu até falo pra Gi, né? Eu falei, não, primeiro a nossa família, primeiro a nossa casa. É claro que é mais difícil, né? Pois há muita resistência dentro do nosso próprio lar, né? Familiares, com as pessoas. Mas a gente sabe que aos poucos, a gente sabe que não somos nós lançamos as sementes, né? E oramos para que as pessoas entendam, vejam o caminho que nós também percorremos. Por mais que às vezes as pessoas sejam mais velhas do que nós, mas nós também passamos pelo caminho. Nós passamos pelas dificuldades, nós passamos por esses espinhos que machucaram muito. E infelizmente deixa cicatriz, mas serve para nós olharmos para elas e lembrarmos de onde nós viemos. Dentro dessa história que ele contou, foi a história pessoal dele, da família dele, do crescimento dele, da conversão dele. Não passamos aqui pelo nosso casamento, como a gente se conheceu, nós não passamos por isso. Se você quiser saber como foi isso, a gente conta também. Mas aí precisa você querer e comentar
nos comentários. Conte como vocês conheceram. Conte um pouco sobre o casamento de vocês, sobre a história de vocês. Aí a gente conta. Mas hoje foi sobre ele. Sobre a história dele, individual dele, da família dele. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E só terminando aqui, pedir desculpa se qualquer familiar se sentiu ofendido. Não foi o meu intuito, foi contar um testemunho, contar essa trajetória de vida. Eu amo vocês, né? De todo o coração. De todo o meu coração. E a minha busca é essa. O meu chamado é esse, né? Graças a Deus. Como diz Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Que eu consiga levar pelo menos um para o reino. Né? E a gente se viu aqui. Isso aqui é pra acabar o vídeo. Ela não vai editar, não. Mas é isso. Curte, compartilha, que eu dou pra vocês. Que essa história possa edificar vocês, levar vocês até Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.